Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 26º do Política que Interessa, um episódio onde vamos essencialmente andar em torno das eleições norte-americanas e das suas reações. De seguida vamos abordar uma notícia acerca de Margarida Blanco, Ministra da Administração Interna, e fechamos com uma notícia do conhecido liberal Tiago Maia. Venham comigo. Donald Trump garantiu um segundo mandato na presidência dos Estados Unidos numa eleição histórica e polémica, vencendo a vice-presidente Kamala Harris. Trump, 78 anos, tornou-se o presidente mais velho eleito, superando o recorde de Biden. Esta vitória marca assim o regresso de um político bastante controverso, envolvido em acusações criminais e condenado por crimes, mas que soube assim aproveitar o descontentamento com a economia e a imigração para conseguir mobilizar milhões de eleitores. Durante a campanha, Donald Trump prometeu mudanças radicais, uma economia protegida por tarifas, uma política de isolamento internacional e o fortalecimento das fronteiras a todo custo. Estes compromissos atraíram assim um eleitorado que vê o sonho americano cada vez mais distante e procura em Trump um líder contra o establishment. Numa nação dividida, Trump conquistou estados cruciais como a Geórgia, Carolina do Norte e Pensilvânia, assegurando 220 e 270 votos eleitorais necessários. O Partido Republicano também conquistou pelo menos duas cadeiras no Senado, prevendo-se uma maioria. Num discurso em West Palm Beach, Trump celebrou o que chamou de o maior movimento político de todos os tempos. A sua vitória é assim vista por alguns como uma ameaça à democracia, devido à sua postura desafiante em relação ao Estado de Direito e à justiça independente. O republicano Trump também enfrentou críticas por promessas polémicas, incluindo deportações em massas e a concentração de poder presidencial. No entanto, para muitos eleitores, estas características reforçam a sua imagem de reformador e outsider. Num contexto económico instável, com preços elevados de alimentação e habitação, Trump apelou à classe trabalhadora ao propor cortes fiscais ambiciosos e prometeu assim aliviar o peso económico. Trump disputou uma campanha marcada pela rivalidade com Kamala Harris, que tentava atrair o eleitorado feminino e jovem. Apesar disso, a campanha democrata não conseguiu desviar o apoio dos descontentes com o sistema, que continuaram a ver em Donald Trump uma esperança para um futuro alternativo. A vitória republicana lança dúvidas sobre o futuro da política externa americana, particularmente em relação à NATO e ao apoio à Ucrânia, numa altura em que a guerra na Europa e as tensões no Médio Oriente continuam a ser uma das principais preocupações internacionais. Em resumo, Trump regressa à Casa Branca com uma agenda transformadora, prometendo profundas mudanças no sistema de governo e uma abordagem rigorosa em temas como imigração e economia. Resta saber assim como os Estados Unidos se irão adaptar a este novo capítulo, uma era política tumultuada e bastante imprevisível. Em Nova Iorque, Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou que o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos exigirá ajustes de Portugal e da União Europeia, mas afastou assim uma visão pessimista sobre o futuro das relações transatlânticas. Para Portugal, os Estados Unidos são um parceiro estratégico fundamental, seja na segurança, defesa ou nas relações económicas e culturais, especialmente na investigação e ciência. Por isso, trabalhamos com qualquer administração americana e é natural que, com a mudança, se façam ajustes, declarou o ministro. Rangel discursou durante a apresentação da campanha de Portugal para uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas e reforçou que Portugal já está a preparar uma nova agenda de trabalho com a futura administração americana, esta republicana. Estamos a fazer o trabalho de casa para nos adaptarmos e, sinceramente, não estou preocupado. Teremos, com certeza, e obviamente, de nos ajustar, disse. Sobre o impacto de uma possível corte no apoio americano à Ucrânia, Rangel considerou prematuro fazer certas previsões, mas apontou as pressões de várias administrações americanas, incluindo a de Biden, para que os países da NATO aumentem os seus gastos com a defesa. Para Paulo Rangel, este contexto poderá motivar a União Europeia a avançar na sua autonomia em defesa. Rangel também destacou as possíveis mudanças económicas. Durante a administração Biden, já enfrentámos desafios económicos bastante significativos, como a lei da redução da inflação, que exigiu negociações difíceis entre os EUA e a União Europeia. Quanto às políticas de Donald Trump, que defende tarifas e proteccionismo económico, Rangel referiu que poderão ter impactos geopolíticos e geoeconómicos bastante severos. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos impulsionou os líderes europeus a reforçarem a necessidade de uma União Europeia mais independente e assertiva no cenário global. Com as recentes declarações na Cimeira da Comunidade Política Europeia, diversos líderes sublinharam que a União deverá fortalecer assim a sua autonomia, especialmente nas áreas de segurança e defesa.
Luís Montenegro, por exemplo, destacou que a mudança americana deve ser encarada como um incentivo para a Europa agir de forma mais prática e eficaz. O primeiro-ministro português expressou assim o seu alinhamento com o presidente francês Emmanuel Macron, que há muito que defende a autonomia estratégica europeia, reafirmando que a União Europeia precisa assim de ser dona do próprio destino. Para Macron, a Europa deve adotar uma postura de omnívora, apta a conseguir se adaptar a proteger os seus interesses em vez de depender única e exclusivamente dos americanos. Se continuarmos a ser herbívoros, os carnívoros vencerão, afirmou assim numa metáfora durante esta mesma cimeira. Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reforçou que a Europa precisa de fortalecer a sua própria capacidade de defesa e segurança, um argumento apoiado também pelo próximo presidente do Conselho, o conhecido António Costa. Em Budapeste, com 42 líderes do continente, mostrou a sua apreensão europeia face a esta nova fase das relações transatlânticas e o papel da NATO em relação, mais especificamente, à Ucrânia. Embora Trump tenha criticado anteriormente o suporte a Kiev, líderes como o primeiro-ministro finlandês reafirmaram o seu compromisso com a Ucrânia, defendendo vivamente um apoio prolongado, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou também a importância de uma Europa unida e capaz de se defender. Por outro lado, o primeiro-ministro Viktor Orbán saudou o regresso de Trump na esperança de uma mudança na política europeia em relação ao conflito ucraniano. A visão de Orbán, como sabemos, diverge da maioria dos líderes europeus, mas reflete um crescente debate interno sobre o papel da Europa no apoio a Kiev. A mensagem europeia é assim clara, enquanto os laços transatlânticos permanecem importantes, é fundamental para a União Europeia evitar uma dependência excessiva dos americanos, assumindo maior responsabilidade assim pela própria segurança e pela própria estabilidade. Luís Montenegro reafirmou sua confiança política na Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, respondendo de forma direta e breve quando questionado sobre o assunto. Face à insistência dos jornalistas sobre o direito à greve das forças de segurança, Montenegro reiterou que o governo já esclareceu a questão, enfatizando que o Ministério da Administração Interna havia respondido previamente e adequadamente. Margarida Blasco inicialmente sugeriu a possibilidade de dialogar com os sindicatos sobre o direito à greve, mas horas depois o seu ministério publicou um comunicado negando que essa fosse uma questão sequer em aberto. Montenegro, durante a posse do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, abordou pela primeira vez as críticas à ministra, que enfrenta pressões sobre a sua continuidade neste mesmo cargo. Reafirmou assim que Margarida mantém esta autoridade política, destacando que, caso achasse sequer o contrário, tomaria medidas. Margarida Laje tem sido alvo de críticas ao longo do seu mandato, sobretudo em questões de comunicação, mas apesar disso, Monteiro continua a defender publicamente a ministra, reconhecendo assim os desafios enfrentados, especialmente com a recente onda de incêndios sentida no verão. Questionado também sobre a ausência nos bairros onde ocorreram os desacatos que já aqui falámos, Montenegro afirmou que não visita locais a correr para improvisar planos, em resposta a uma sugestão do Presidente da República para um plano de apoio aos moradores. Montenegro indicou também que o governo já tem medidas em execução nas áreas de educação, saúde, habitação e relações com associações locais, afastando-se sempre de qualquer pressão para associações apressadas. Tiago Maia, presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Ouro e Nevogil, no Porto, admitiu ter falsificado as assinaturas de membros do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense numa ata datada de 16 de setembro. A declaração surgiu durante uma reunião de quarta-feira entre o júri e o executivo da junta, onde foi exposto que a ata não fora assinada pelo este mesmo júri, sendo portanto um documento falso. Segundo a ata dessa reunião, Tiago Maia reconheceu ter elaborado e assinado este mesmo documento, eximindo outros membros do executivo de qualquer tipo de responsabilidade. As dúvidas levantaram-se após uma reunião online onde o júri questionou Maia sobre os prazos para as pronúncias de audiência prévia. Em resposta, o presidente da Junta alegou já ter enviado o relatório, o que motivou assim um agendamento da reunião presidencial. Nesta quinta-feira à noite, Tiago Maia comunicou a sua decisão de abandonar o cargo, assumindo total e completa responsabilidade e isentando sempre colaboradores e membros do Executivo de qualquer tipo de envolvimento. Recordar que Tiago Maia, que foi eleito em 2021 pelo movimento independente Rui Moreira, aqui a Porto, com o apoio da Iniciativa Liberal, CDS, Nós Cidadãos e Mais, tinha recentemente anunciado a sua candidatura à liderança da Iniciativa Liberal devido à sua insatisfação com a orientação do partido. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 26º. Este já regressámos ao formato de vídeo, peço desculpa pelo episódio passado não termos estado no estúdio. Na próxima semana voltamos a encontrar. Muito obrigado por estarem desse lado. Até lá.